pelo nosso canal. Sejam bem-vindos. É sempre uma grande alegria recebê-los. Se você costuma trazer a sua Bíblia, abra ela, por favor, em Apocalipse, capítulo 3. Livro do Apocalipse. Você se acha um vencedor? Uma vencedora? Amém. Eu também me acho um vencedor. E se fizéssemos uma enquete e perguntássemos o que significa vencer, cada um de nós teria um conceito próprio para isso. Para algumas pessoas, vencer seria ter saúde. Para outras seria conquistar. Enfim, conceito sobre alguma coisa é sempre relativo à percepção de cada pessoa. Mas eu quero falar nesta noite e me fazer entender sobre o vencedor, a vencedora, a partir do ponto de vista de Deus. E quero fazer um aporte, não baseado em coaching, não baseado na psicologia, nem baseado em qualquer uma outra filosofia. Eu quero fazer um aporte teológico, bíblico, do que significa ser um vencedor, uma vencedora. Em Apocalipse, no capítulo 3, há dois textos que me chamam bastante atenção. E eu chamo a sua atenção para eles, que são os textos de número, na verdade, 3, 20, 21 e 23. O texto de número 20, o verso de número 20, ele é muito conhecido. Muito. Jesus está dizendo à igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvi-la e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, ou ao vencedor, lhe darei que se assente comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós estamos no capítulo 13 de Apocalipse. Os capítulos 2 e 3, eles contêm as 7 cartas endereçadas por Jesus às 7 diferentes igrejas locais da Ásia Menor, hoje atual Turquia. Jesus, ele próprio, endereça essas cartas à igreja por intermédio de seu líder, de seu pastor, ou como está escrito na Bíblia de vocês, ao anjo. E ele termina todas as suas cartas com o seguinte provérbio: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em
Interessante que, ao escrever para a igreja de Laodiceia, que é a última das 7 cartas, Jesus Cristo, usando uma linguagem metafórica, diz que está à porta. Há muita especulação para se saber se Jesus está se dirigindo a pessoas tidas como crentes ou a pessoas que ainda não são salvas. Existe algumas teorias sobre isso, mas aqui eu não vou entrar nesse assunto. Não vou entrar, embora o contexto diga para nós, que Jesus está se dirigindo às igrejas da Ásia Menor. O contexto pressupõe que Jesus está se dirigindo a pessoas que já haviam crido nele e que com ele estavam tendo um relacionamento. É o que o contexto diz para nós. Jesus está dizendo que ele está à porta. Ele está à porta da vida, à porta do coração, e ele não está inerte. Ele faz um movimento. Ele está batendo. E ele usa uma sentença condicional, dizendo: se alguém ouvir a minha voz, a minha batida, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí logo em seguida, no verso seguinte, Jesus diz: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Interessante que isso faz com que a gente faça a pergunta inicial: Jesus está chamando quem de vencedor? Quem é o vencedor, a vencedora segundo Jesus? Se nós olharmos atentamente o contexto da carta, nós veremos primeiramente que o vencedor é aquele que ouve a voz de Jesus. Porque está escrito: se alguém ouvir a minha voz. Então o vencedor, a vencedora segundo Deus, segundo Jesus, é aquele que ouve. Mas esse ouvir é mais do que um fenômeno fisiológico. O termo que está sendo usado no grego é um termo para escuta, como um fenômeno psicológico que nos leva à reflexão e que deflagra em nós um processo comportamental que nos levará a uma transformação, necessariamente. Então Jesus, ele não está falando aqui do fenômeno fisiológico do ouvir, desse órgão responsável por nós captarmos os sons e responsável pelo equilíbrio. Jesus está falando de uma escuta. Quem ouvir, quem escutar, no sentido de entender, de ser levado a uma reflexão. E esta primeira atitude de um vencedor não depende dele. Porque Jesus já havia dito, quando estava na terra, antes de ascender aos céus, que muitos têm ouvidos, mas não ouvem. Por exemplo, na parábola do semeador. E se vocês prestarem atenção, no verso 23, e sempre no final de cada carta, para você poder se situar, nos versos 7 do capítulo 2, verso 11, verso 17,
versos 29, no capítulo 3, versos 6, versos 13, versos 22, sempre ao concluir uma carta, Jesus usa o provérbio: quem tem ouvidos, ouça. Mas que tipo de ouvidos Jesus estava falando? Jesus não estava falando desse órgão aqui que capta sons e que nos dá equilíbrio também para o nosso corpo. Jesus estava falando dessa escuta, desse fenômeno psicológico que nos leva à reflexão, que faz com que nós percebamos as coisas. Só que essa capacidade de escuta, ela não é conquistada pelo vencedor e pela vencedora. Não é mérito nosso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, deixando ela marcada em Apocalipse, e fosse ao Salmo de número 40. No Salmo de número 40, a partir do verso 6, está dito, está posto, um salmo messiânico, porque refere-se ao Messias, a Jesus, dizendo que Deus não quer sacrifícios, Deus não se interessa pelo sistema sacrificial levítico, mosaico, judaico. Deus não quer sangue de bodes, cabritos, carneiros, ovelhas. Não. Ao invés disso, o Pai, Deus, disse para Jesus, para Cristo, o seu Filho: o que é que eu te dei? No verso 6 do Salmo 40, o que é que eu te dei? Ouvidos. Em algumas versões da Bíblia está escrito: minhas orelhas furaste. Talvez seja a sua versão da Bíblia. Eu te dei ouvidos. E interessante que na sequência, a partir do verso 6 do Salmo 40 em diante, são descritas algumas ações, algumas atitudes daquele e daquela que recebe de Deus uma capacidade de escutar Deus, uma capacidade de perceber Deus. E o salmista vai dizer para nós que depois que eu recebi este ouvido, essa capacidade de entender, eu passei a ter prazer na tua palavra. Então, quando Jesus diz lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se, uma condicional, se alguém ouvir a minha voz, é como se Jesus estivesse dizendo: esse movimento não depende de mim, o movimento que depende de mim é o bater, e eu estou batendo, através de um panfleto, através de uma mensagem, através do meu espírito, através da mídia, através das redes sociais, através dos eventos que estão acontecendo no mundo todo. Eu estou batendo, mas eu não sei quem vai ouvir, porque o Pai, só Ele sabe, porque é Ele quem dá ouvidos para ouvir. É por isso que Jesus, em suas parábolas, ele deixava claro: vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem, porque falta-lhes algo. E o que é que falta? Falta a iniciativa por parte de Deus de permitir que um ser humano,
cuja consciência está cauterizada, e eu uso o termo cauterizar como sinônimo de dormência. A consciência está cauterizada, a percepção desta pessoa está enuviada, ela não consegue distinguir, ela não consegue vislumbrar. Jesus já havia dito a Nicodemos: se tu não nasceres de novo, Nicodemos, tu não podes nem vislumbrar, que dirá entrar no reino de Deus. Se alguém ouvir não no sentido anatômico, fisiológico, mas ouvir no sentido de escutar, de ser impactados, de se deixar impactar, de ser levado a uma reflexão que inevitavelmente deflagra naquele que está refletindo um processo de transformação. Então esse vencedor e essa vencedora, segundo Deus, é aquele que ouve a voz de Cristo. Mas não é mérito meu, não é mérito seu, como escreveu Paulo aos Efésios: pela graça sois por meio da, e isto não vem de, é dom de quem? É dom de Deus. E o que é a capacidade de perceber Cristo, de ouvir Cristo, que nos é dada por Deus, faz conosco? Ela nos conduz a quê? A primeira coisa que ela nos conduz é o arrependimento. O arrependimento, conforme a etimologia de sua palavra no grego, a origem de sua palavra, porque toda vez que o escritor utilizava a língua grega para se referir a arrependimento, ele usava um termo muito conhecido pelos senhores, chamado metanoia, que é uma palavra composta pela palavra grega meta, que significa para além, e nous, N-O-U-S, palavra grega para mente. Quando se juntava essas duas palavras, tinha-se o nome metanoia. E a primeira coisa que, quando nós recebemos de Deus ouvidos para ouvir, nós somos levados ao arrependimento, a meta-nous, que juntando essas palavras e interpretando literalmente significa: a gente consegue extrapolar o nosso limite de percepção. Nós somos levados por Deus a uma nova percepção da mesma realidade na qual estamos inseridos. Em outras palavras, arrependimento faz com que a gente enxergue o que a gente não estava enxergando. O arrependido é aquele que sofreu uma expansão de consciência e ele passou a perceber uma realidade que não percebia, e isso fez com que iniciasse-se nele um processo de transformação. Ele passou a ter consciência daquilo que não tinha, pois eu já havia dito para as senhoras e os senhores que a nossa consciência, antes de Cristo, ela estava adormecida. A gente não enxergava. Paulo vai dizer que as pessoas que não têm Jesus, elas não entendem as coisas espirituais, porque está fechado. Está fechado. Além de Satanás colocar uma venda no entendimento dessas pessoas, a consciência está dormente, está cauterizada. Elas não conseguem apreender as coisas. Mas quando Deus nos dá ouvidos,
a gente percebe Jesus, a gente ouve a voz de Jesus. E isso nos leva, como primeira atitude, depois de entender a voz de Cristo, ao arrependimento. E não é por acaso que a primeira pregação de Jesus, após o seu batismo por João Batista, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Bom, se Jesus Cristo inicia sua pregação pelo arrependimento, é porque é algo importante. Importante. Então, o escutar, o perceber a voz de Cristo, nos leva ao arrependimento. E a primeira atitude a qual o arrependimento nos leva é fechar a porta para Laodiceia, antes de abrir a porta para Cristo. Não esqueçam que nós estamos na carta de Laodiceia. Quem era Laodiceia? Laodiceia era e é, hoje em ruínas, uma cidade na Turquia, para a qual Jesus endereçou essa carta em mais ou menos 70 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, através do apóstolo João, endereçou essa carta. À época, 70 anos depois de Cristo, Laodiceia era uma cidade riquíssima, riquíssima, riquíssima. Ela possuía uma indústria têxtil de lã preta. Ela possuía uma faculdade de medicina, onde se produzia um colírio. Não se sabe qual era o poder curativo desse colírio. Ela estava numa cidade riquíssima, num centro comercial da época. A 16 quilômetros de Laodiceia estava Colossos, a cidade de Colossos. Alguns quilômetros de Laodiceia estava Hierápolis. Estavam tudo ali. E Jesus escreve esta carta porque Jesus tem algo muito triste a dizer a esta igreja. Se você olhar para a carta que está aí na sua mão, você vai ver que Jesus diz a ela que Deus está prestes a vomitá-la de sua boca. E Jesus está se dirigindo a pessoas que já haviam aceitado a Ele, a pessoas que já haviam sido levadas ao arrependimento, a pessoas que eram cristãs, batizadas nas águas por Epafrodito, discípulo do apóstolo Paulo. Então Deus diz a esta carta a essas pessoas: eu estou prestes a vomitá-los da minha boca, porque vocês, usando novas metáforas, vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos. Vocês são mornos. E nesta carta, Laodiceia não é só um lugar geográfico, uma cidade que agora está em ruínas. Laodiceia é um estado de consciência, é um padrão de comportamento. Nessa carta, Laodiceia tem dois aspectos. Um aspecto, num primeiro momento, positivo, e um aspecto negativo. Os aspectos positivos de Laodiceia: a única das 7 cartas, a única que não estava enfrentando nenhuma luta, nenhuma perseguição política, a única das 7 cartas onde não faltava nada, havia prosperidade. Então Laodiceia significa um senso de prosperidade, significa ausência de problemas,
significa completamente destituído de sofrimento, ausência do contraditório. Esse é o lado positivo de Laodiceia. Se você olhasse para aquela igreja hoje, vocês viriam uma igreja bonita, uma igreja bem financeiramente, uma igreja bem quista pelos políticos da época, uma igreja que não incomodava. Mas o lado negativo dessa igreja, o lado negativo, era que era uma igreja morna, era uma igreja superficial. Interessante, morna não significa morta. Uma igreja superficial, politicamente correta, uma igreja que vivia na superfície, sem raízes. O arrependimento, conduzido pela escuta que Deus dá, nos leva a fechar a porta para Laodiceia. Laodiceia, o aspecto positivo de Laodiceia, pode maquiar, pode esconder uma igreja fraca espiritualmente. A igreja olhada pelas pessoas, pela sociedade, era uma igreja forte. A igreja estava cheia de pessoas. Mas interessante e irônico é que Jesus estava do lado de fora. Irônico também é que Jesus olha para esta igreja e ele dá um diagnóstico para ela dizendo: tu pensas que é rico, tu pensas que tem tudo, mas na verdade tu és pobre, disse Jesus. Tu és pobre, tu és miserável e tu és cego. Se referindo às três grandes riquezas econômicas da cidade: o colírio, a indústria têxtil e as riquezas econômicas. Jesus está dizendo isso. Arrependa-te do quê? Arrependa-te, perceba que você precisa sair de Laodiceia. Laodiceia não é um lugar geográfico. Laodiceia é uma forma de pensar e de se comportar. E neste sentido, cada um de nós pode estar em Laodiceia. E a gente pode acabar confundindo bem-estar físico, bem-estar psicológico, emocional, prosperidade financeira, com crescimento espiritual, com a presença de Deus. Isso é bem possível. Então, quando Jesus se coloca do lado de fora, não geograficamente, mas do lado de fora dessa forma de ver e de pensar e de se comportar, ele está dizendo: eu estou batendo. Quem ouvir, vai ouvir, porque o Pai vai dar ouvidos. Quem ouvir, vai se arrepender. O que significa arrepender? Vai entender, vai ser comovido e não vai querer ficar em Laodiceia, porque sabe que Deus vai vomitar da sua boca aqueles que permanecerem em Laodiceia, porque Laodiceia é um território perigoso, é um território de mornidão, do politicamente correto, do equilíbrio, o território em que a gente não incomoda ninguém para não querer ser incomodado, o território em que a gente não grita porque Deus não é surdo para ouvir a gente, o território onde a gente mantém a maquiagem em detrimento do choro e das lágrimas. Esse é o território chamado Laodiceia, que está em qualquer esquina, que está em qualquer consciência, em qualquer coração. Então, quando Deus dá para nós ouvidos, para nós entendermos a voz de Cristo,
a advertência de Cristo, não só a nós aqui nesta noite, mas a toda a igreja de Jesus, em todos os cantos e recantos desta terra. Eis que eu estou à porta e bato. Eu bato porque Deus ama aqueles que recebem por filhos. Deus não quer perder você. Deus não quer nos perder. Nós precisamos abandonar Laodiceia. Laodiceia é um lugar muito bonito, muito confortável. Não há conflitos. Eu posso fazer uma associação entre o mundo e a vontade declarada, conhecida, explícita de Jesus. Eu posso associar, eu posso dar um jeitinho. Laodiceia é um lugar onde a gente cocheia entre dois pensamentos. É onde a gente está com o pé no mundo, e vou usar uma expressão evangélica, e outro pé na igreja. É um lugar muito perigoso. E o perigo é de Deus nos vomitar. É de Deus desistir da gente, depois de já ter nos oportunizado. Esse é o perigo. E não sou eu quem está dizendo, é Jesus que está dizendo isso. Então a primeira coisa que a escuta nos leva é o arrependimento. A segunda coisa é nós percebermos a Laodiceia, que está em todos os lugares, ainda mais numa sociedade como esta, aonde se caminha a passos largos contra a vontade de Deus. Percebam isso. Mas a escuta nos leva também, não só ao arrependimento, não só fecharmos a porta para a Laodiceia, mas ela nos leva a abrir a porta para Jesus. Talvez isso seja uma atitude que nós teremos de tomar, não só hoje, mas diariamente. Abrir a porta para Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Mas alguém precisa abrir a porta para mim. E aqui Jesus reconhece o uso ativo da vontade humana, a responsabilidade do ser humano, depois que ele recebe do Pai a capacidade de escutar, como fenômeno psicológico, de abrir esta porta. Mas eu preciso fechar a porta de Laodiceia e abrir a porta para Jesus. E isso vai gerar conflitos dentro de mim, conflitos de mim com a minha família, conflitos de mim com as pessoas que trabalham comigo, ou com as pessoas que trabalham para mim, ou para as quais eu trabalho. Vai gerar conflito. Fechar a porta de Laodiceia e abrir a porta para Jesus. O que Jesus está dizendo é que vocês precisam ser radicais. Radicais no sentido etimológico da palavra, que é voltar às raízes, se alimentar das raízes. Vocês precisam ser radicais, não sectários, exclusivistas, separatistas. Não é isso. Mas vocês precisam ser radicais. Vocês precisam voltar à raiz. Vocês precisam voltar ao Evangelho. Vocês precisam voltar a Jesus. Jesus é a chave interpretativa da Bíblia. Você quer compreender a Bíblia, você tem que olhar para Jesus. Você não pode olhar para a Bíblia para entender Jesus. Você tem que olhar para o Filho, porque quem tem o Filho tem a vida eterna. Você tem que voltar às raízes. Jesus está dizendo: abrir a porta para mim é voltar às raízes, é ser radical. As pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, o que o senhor acha de tal pregador, de tal comentarista,
de tal comentário bíblico, de tal ponto de vista, de John Wesley, de fulano de tal. Eu digo assim, essas pessoas que interpretaram a Bíblia vieram depois de Jesus. Nós estamos olhando para pessoas que interpretam a Bíblia, e nós não estamos olhando para o Evangelho. Nós temos que voltar às raízes. Abrir a porta para Jesus é voltar às raízes. O vencedor, a vencedora, segundo Deus, é aquele que recebe de Deus a capacidade de escutar e distinguir a voz de Jesus das demais vozes. O vencedor, a vencedora, segundo Deus, é aquele que, ao perceber a voz de Cristo, ele se arrepende porque percebe que vive em Laodiceia, mesmo vivendo em Santa Maria, ou em qualquer outra cidade do mundo. Vive em Laodiceia porque pensa como aqueles de Laodiceia, se comporta como aqueles de Laodiceia, e não percebe que Laodiceia é um lugar perigoso. Perigoso porque está fora, no centro da vontade de Deus. Fecha a porta de Laodiceia. Talvez, para algumas pessoas, fechar a porta de Laodiceia seja interromper um adultério, seja decidir ser honesto, seja decidir não mentir mais, seja decidir perdoar. Laodiceia está ao redor de nós, principalmente quando ninguém está nos vendo. Ali está Laodiceia, e nós precisamos propositadamente fechar a porta para Laodiceia, abrir a porta para Jesus, sermos radicais, não intolerantes, sectários, separatistas, mas radicais no sentido de irmos para a raiz, porque todos nós fomos cortados de uma rocha. Todos nós, a exemplo de José, que era um ramo frutífero, tem as suas raízes estendidas à fonte da água da vida. Nós temos que voltar às raízes, todos os dias. Isso não é uma atitude única, é um gerúndio, é algo que tem que se repetir todo dia. É indo, é fazendo, é sendo, é bebendo, é tomando, é comendo, é todos os dias. Como dizem os pregadores, a unção de hoje não será a unção de amanhã. Eu preciso de mais. E o vencedor é aquele que percebe isso. Se você não percebeu isso agora, é porque talvez Deus não deu para você esse ouvido. Aí para você, o que você está escutando de mim é apenas um sensacionalismo. A consciência está dormente. Não houve metanoia, não houve meta mais nous, não houve expansão de consciência, não houve uma nova percepção de uma realidade na qual eu estou imergido sem perceber. Mas se você está acordando para isso, é porque Deus está te dando ouvidos. E é por isso que Jesus diz no final de cada carta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. O vencedor então é aquele que fecha a porta de Laodiceia, abre a porta para Jesus, senta-se à mesa com Jesus. Jesus faz
faz a refeição comigo, ceia comigo, e eu ceio com Ele. E aí vem a revelação de Deus para todos nós, que é nessa dinâmica, com perdão do pleonasmo, dessa dinâmica viva, é nesse relacionamento íntimo entre o ramo e a videira que nascem os verdadeiros vencedores segundo Deus. E não é por acaso que depois do verso 20 vem o verso 21 e Jesus diz ao vencedor, porque o vencedor segundo Deus, ele nasce desta dinâmica, ele nasce do quarto secreto, ele nasce do devocional, ele nasce da intimidade com Jesus, nasce o vencedor e a vencedora. Porque o vencedor é aquele que recebeu do Pai a capacidade de escutar o que muitos não conseguem escutar, só ouvir. É uma escuta que leva ao arrependimento. Arrependimento por quê? Porque eu percebo que eu estou num lugar em que qualquer momento Deus vai me vomitar, ou seja, em qualquer momento a porta da graça vai se fechar para mim. E eu posso viver eternamente iludido com a prosperidade de Laodiceia, com os aspectos positivos de Laodiceia, com uma paz falsa. Como é bom ser cristão dessa forma, só ir à igreja aos domingos à noite, bater um cartão. Como é bom ser cristão sem se sentar à mesa do discipulado. Como é bom ser cristão, ainda mais na igreja do pastor Paulo, onde a gente pode tudo. Como é bom ser cristão, desse jeito, que a gente vai quando quer. Como é bom ser cristão assim. É Laodiceia. A gente não tem conflito com ninguém, não é que a gente vá buscar o conflito, mas o fato de você ser de Jesus, você já está em conflito. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. E quando você é por Cristo, você é contra o diabo e seus demônios. Você é contra aqueles que acham que Jesus Cristo é uma farsa, é um personagem do imaginário coletivo, das classes menos abastadas financeiramente, para tentar suportar as dificuldades da vida. Karl Marx disse que então a classe menos favorecida, as classes menos favorecidas, elas criam então um Deus para poder trazer conforto para elas. Esse é o Jesus de Laodiceia, que está do lado de fora. Ele entra e ele ceia comigo. Ele ceia comigo. Onde é que você está? Não quero saber. Se vocês já perceberam, se não deu para perceber, ainda perceba hoje. Porque como Jesus, eu não sei quem recebeu do Pai ouvidos. E eu não faço questão de saber. Porque isso não cabe a eu saber. De repente, pinga alguém que falou comigo há 4 anos atrás. Pede ajuda 4 anos atrás. E de repente, Deus dá um ouvido para essa criatura. Deus dá ouvido. Deus dá ouvido e essa pessoa diz assim: pastor, quando é que eu batizo? A igreja evangélica do Brasil está em Laodiceia.
Existem alguns comentaristas da Bíblia que separam, que interpretam as 7 igrejas dizendo que são 7 épocas, e que hoje a igreja evangélica está vivendo a época de Laodiceia. Eu já digo que Laodiceia não é uma época, Laodiceia é uma forma da gente viver as nossas vidas. A Laodiceia é aquela escuta conveniente. Eu escuto o que eu quero ouvir. O vencedor, segundo Deus, é o grande derrotado segundo o mundo. Vou repetir isso. Num certo sentido, o vencedor, segundo Deus, é o grande derrotado para o mundo. E quando eu falo em mundo, eu não me refiro ao planeta Terra. Eu me refiro a seres humanos que não conseguem viver de acordo com a vontade de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé, por favor.